Vamos iniciar agora, crianças, a nossa leitura diária. Nós estamos estudando essa semana a Lenga-Lenga 10 Sacizinhos de Tatiana Belink. Nós estudamos as características desse gênero textual Lenga-Lenga e fizemos a leitura desse texto, lembram? Vamos relembrar? Eram 10 os sacizinhos, um ficou imóvel e nunca mais se moveu, e sobraram 9. Eram 9 os sacizinhos, um comeu biscoito, o biscoito estava velho e sobraram 8. Eram 8 os sacizinhos, um foi de charrete, a charrete emborcou e sobraram 7. Eram 7 os sacizinhos, um foi contra as leis, então teve que fugir e sobraram 6. Eram 6 os sacizinhos, um colocou o brinco, era um brinco enferrujado e sobraram 5. Eram 5 os sacizinhos, um foi ao teatro, o teatro pegou fogo e sobraram 4. Eram 4 os sacizinhos, um foi pro xadrez, não conseguiu se safar e sobraram 3. Eram 3 os sacizinhos, um comeu arroz, o arroz estava mofado e sobraram 2. Eram 2 os sacizinhos, um ficou de jejum, o jejum foi demasiado e sobrou 1. Sobrou um só sacizinho, comeu urucum. Urucum não é comida e não sobrou nenhum. Mas de volta os trouxe a cuca, todos de uma só vez. São agora os sacizinhos novamente 10. 10 outra vez. Bom, crianças, vocês conseguem dizer para mim quais são as características do saci? A gente já viu essa semana sobre o saci. É um menino negro, levado, ele não tem cabelo, por isso que ele usa essa carapuça de cor vermelha. Tem uma perna só e usa cachimbo. Mas ele não é um menino mau, ele faz apenas travessuras. Olha ele aí. E essas travessuras são divertidas, ele dá gargalhadas depois que ele faz essas coisas. Mas sabe qual é um outro personagem de uma outra história infantil que usa a carapuça vermelha? Olha ela aí, a Chapeuzinho Vermelho. Muito bem, crianças. Lembram dessa história? Acho que vocês já ouviram também, não já? Vamos agora, crianças, entender um pouquinho mais sobre esse texto, alguns detalhes que ainda não vimos. Nós vimos na leitura que essa personagem, a Cuca, lá no finalzinho, salvou os 10 sacizinhos, porque eles sumiram da história. Agora vamos ampliar o nosso vocabulário com o significado de algumas palavras. Lá falou da palavra enferrujado, que quer dizer o quê? Que se conseguiu enferrujar, está repleto de ferrugem. É uma substância que resulta da oxidação do ferro em razão da umidade, corroído, oxidado. No texto diz que um dos sacizinhos usou um brinco enferrujado. E sabe o que acontece quando a gente entra em contato a pele com algo enferrujado? As bactérias tomam de conta da pessoa e causam doenças muito inflamatórias. Por isso que é perigoso. E assim, o sacizinho adquiriu uma doença e sumiu da história. Então devemos ter muito cuidado com a ferrugem que aparece nos objetos. Bom, crianças, além dessa palavra enferrujado que apareceu no texto, a gente também viu outras palavras que precisamos aprender. Diz que um dos sacizinhos foi pro xadrez. Sabe o que isso quer dizer, ó? Foi preso. Pois é. E aí também citou que um sacizinho comeu arroz mofado. Olha como é um arroz mofado. Não presta para nada. Por isso que ele se deu mal. Um arroz mofado é um arroz estragado. Por isso que ele sumiu. Já teve outro sacizinho que fez um jejum demasiado. Passou muito tempo sem comer. Não podemos ficar muito tempo sem comer. Então, agora que a gente aprendeu outras palavrinhas do texto dos 10 sacizinhos, vamos lembrar de produzir uma lenga-lenga.
Agora a tia vai já explicar para vocês como produzir uma lenga-lenga usando o nosso livro. Ok, crianças? Espero que tenham gostado de aprender mais sobre o texto Os 10 Sacizinhos.